Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Estão me ouvindo bem, pessoal aí no fundo? Tranquilo? Se não estiver legal, só dá um oi que eu aumento aí. Pessoal em casa, bacana, boa noite a todos. Espero que esteja bem. Bom, no começo do ano, eu acabei combinando com a Vilma, né, as datas do ano todo. E aí a gente vê a data chegando e vai ficando com aquela sensação assim, e aí, vamos falar o quê? Até algumas vezes eu até falei com a Vilma, falei, me dá uma ideia, o que você acha? A gente trocava às vezes algumas mensagens. E às vezes, do nada vem alguma ideia, ou não vem, enfim, a gente fica meio, né, imaginando. Eu já falei isso com vocês outras vezes, quando eu estive aqui, e eu sinto isso toda vez que eu estou preparando para falar alguma coisa. Não me leve a mal, pelo amor de Deus, tá? Sabe aquele meme que passa assim nos grupos de WhatsApp, que mostra os dois sujeitos rindo muito num vendaval, mas rindo? Eu imagino o meu mentor me vendo preparar uma palestra. Ele deve ficar daquele jeito, ele deve olhar assim, é esse camarada que vai falar de tolerância, paciência, é sério? Eu imagino que ele deve pensar assim, vocês estão perdidos, porque é ele mesmo que vai falar? Eu imagino que às vezes eles me põem, porque às vezes de tanto repetir, uma hora o sujeito, né, presta atenção, assim, dá uma acordada. E, enfim, esse tema surgiu de uma conversa que não tinha nada a ver com espiritualidade, nada. E na hora que houve uma fala de um amigo numa conversa, me veio um trecho do Evangelho, eu comentei com ele esse trecho do Evangelho, e falei, gente, isso dava uma palestra. E aí, fiquei com isso na cabeça, sabia que teria hoje, já estava pensando nisso. E aí, o tema em si, do jeito que está colocado, né, até na figurinha que a gente manda, está lá, reflexões acerca da renovação espiritual. Parece um tema pomposo, né? Reflexões acerca da renovação espiritual. Mas é uma ideia, por isso que eu coloquei, e até foi a Vilma que melhorou o tema que eu tinha colocado, ficou bem melhor do que eu tinha falado. Não, ficou mesmo. Porque a ideia é reflexões mesmo. É uma ideia de vamos pensar um pouco sobre renovação espiritual. Não a ideia de a importância da renovação espiritual, a necessidade da renovação espiritual, porque isso aí a gente ouve em toda casa espírita, especialmente, desde o primeiro dia que a gente vai. Sempre a gente ouve falar de reforma íntima, da necessidade do crescimento espiritual, da gente voltar para o espírito, né, desligar da matéria. Não é nesse contexto. Daí a ideia, reflexões. Eu queria fazer duas abordagens em cima disso. Tá? Qual foi na hora lá, na conversa que eu tive com meu amigo? Gente, e foi uma conversa sobre futebol, pra vocês terem uma ideia. Veio na minha cabeça um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele fala, quando eu era criança, agia como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Agora que sou adulto, abandonei as coisas de criança. Aí o primeiro aspecto que eu quero trazer para a gente refletir um pouco. Todos nós temos, e aí olha como a coisa funciona, a prece de abertura. Todos nós temos um passado carregado de coisas complicadas. Na época, tinha sentido. A gente fez o que fez porque era a situação, a condição, o momento que a gente estava. Aí pega esse trecho de Paulo. Quando eu era criança, agia como criança, pensava como criança. Para uma criança, tudo que ela faz não tem sentido? Tem, é o momento que ela está. A gente critica, propriamente, a criança de agir como criança? Não. Está certo. É o momento dela. Errado é a gente esperar o contrário. Então, o primeiro aspecto que eu quero que a gente pense da renovação, da ideia de renovação espiritual, é
tudo que a gente viveu, fez, trouxe, carregou, de novo, foi falado exatamente isso na prece de abertura. Nos trouxe até aqui. Formou quem a gente é. Não tem sentido a gente ficar preso no passado, cristalizado, paralisado. Meu Deus, eu fiz tal coisa. E olha que a gente mal lembra o que fez semana passada, que dirá nas outras vidas. Eu fiz tal coisa, eu não sou bom, eu não sou digno, eu não sei o quê, eu não vou... Não! Para com isso. Fez, tá bom, o passado não volta. Então, vamos fazer o que com isso? Vamos crescer, vamos melhorar, trabalhar. O que fez, está feito. Paciência. Entende, aquele momento você fez o que fez porque era o contexto, porque achou que era o correto, porque era a sua situação, pode ser o que for. Eu não lembro qual dos livros do André Luiz que ele comenta, porque a gente tem um pouco essa imagem assim, que quando passa para o lado de lá, acorda já lembrando de todas as encarnações, aquele negócio, e não é bem assim. Primeiro que, às vezes, o sujeito quer gastar muito tempo com isso, ficar lembrando, e normalmente a turma não aguenta, não. Você começa a lembrar uma, duas, começa a ver a quantidade de bobagem que fez, dá um desespero. Então, não é instantâneo, não, é com calma que a coisa vai. E só enquanto precisa, o tanto que precisa, não tem muito sentido ser uma coisa à toa, assim, por curiosidade, coisa do gênero, tá? Então, é uma bobagem a gente ficar cristalizado com isso. E aí, às vezes, perder uma oportunidade de crescimento. Ah, eu não sou bom. Ah, eu não sou digno. Ah, eu não mereço. Como assim? Tem um padre, numa paróquia perto ali do autódromo, ele fala uma frase que eu acho muito bacana. A frase é muito singela. Ele fala o seguinte: não existe santo sem passado e não existe pecador sem futuro. Esses santos que a gente tem, né, como pessoas que foram espiritualmente elevadas, serve de referência, né, e tal, vamos pegar dois. São Francisco, até se iluminar, viveu uma vida de luxo, riqueza, nem aí com nada. Santo Agostinho, o que se conta, ele era da pá virada. Mudaram. Então não tem santo sem passado. E não tem pecador sem futuro. Todos nós estamos destinados a crescer em direção à luz. Todos nós. Não interessa o que a gente fez, deixou de fazer, aprontou, não aprontou. Isso é bobagem. Aos olhos de Deus, nós todos temos uma centelha divina, fomos criados para ir em direção à perfeição. Lá no Livro dos Espíritos, bem no comecinho, não fala que todo espírito é criado puro e ignorante? Tem um trecho do Evangelho que fala que quem faz o bem é de Deus, mais ou menos isso. E quem faz o mal não tem visto a Deus. Não se fala quem faz o mal é mal. Não, ele não tem visto a Deus. Ele está afastado. Não existiria Paulo de Tarso se não existisse Saulo. Se Saulo não tivesse perseguido os cristãos do jeito que perseguiu, matado, apedrejado, ele não usaria toda essa energia para virar quem ele virou. Se fosse pensar em termos, meu Deus, o que eu aprontei, ele ia ficar horrorizado. Opa, usou essa força para mudar. Não existiria Pedro sem Simão. Aquele episódio do momento que Jesus é preso no Monte das Oliveiras, né, se não me engano, no Getsemane, antes da crucificação, é interessante que está descrito nos 4 evangelhos esse momento, né? Chega tem um que fala que é os guardas
romanos, outros falam que são os guardas do Sinédrio, mas estavam acompanhados de um secretário do sumo sacerdote. Os 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, falam que um dos que estava com Jesus desembainha uma espada e corta a orelha de um dos que estava com o outro grupo. Todo mundo lembra disso. No Evangelho de João, aí João vai mais adiante. Ele fala, Pedro desembainhou uma espada e cortou a orelha direita do secretário do sacerdote de Caifás, que se chamava Malco. João dá um monte de informações. A razão é até simples. Os 3 outros evangelhos foram escritos antes. O de João foi escrito ali pelo ano 80 e Pedro morreu mais ou menos em 67. Então não tinha mais perigo colocar o nome dele como um sujeito que atacou um guarda do Sinédrio, né, e tal. Agora, se você vai lá atrás em Lucas, tem um trecho que Jesus fala, vende a sua capa e compra uma espada, para quem vai acompanhá-lo, viajar nas missões. E aí está descrito isso. Eles mostraram 2 espadas, aqui tem 2 espadas, e ele teria dito, então tá ok, podemos viajar. Pedro andava armado. Andava com a espada. Qual foi o rompante de Pedro? Um cara que, quando foi para ser crucificado, falou, não, me crucifixa de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ficar nem na posição que Jesus morreu. O cara andava armado. Num primeiro rompante, puxou a espada e atacou alguém. Ele ter negado Cristo 3 vezes foi uma das coisas que mais lhe deu forças para virar quem ele virou. Ele ficou com tanta vergonha disso que ele se joga loucamente na missão que ele tinha assumido. Então nós temos 2 formas de agir em relação ao passado, em relação ao que a gente fez. Travar, paralisar, cristalizar, ou aprender com ele. É lógico, não é tão simples assim, eu sei disso. Mas esse esforço, gente, é contínuo. Então a primeira ideia, o primeiro pensamento é nesse contexto. Tá? Até porque na carta lá aos Coríntios, na sequência desse, quando era criança, agia como criança, o versículo seguinte fala que, tem até o Renato Russo usou um trecho disso na música famosa da Legião Urbana, agora não enxergamos o todo, enxergamos parte a parte, como se víssemos por um espelho, mas vai chegar o dia em que veremos na plenitude e eu conhecerei tudo como sou conhecido. Nós não temos a percepção exata de tudo, por estarmos num corpo de carne, por sermos ainda atrasados espiritualmente, ainda estamos engatinhando. Então vai chegar o momento, e muita coisa vai fazer sentido depois. Daí a importância da gente confiar, acreditar, fazer a nossa parte. E saber, e isso é importante também, quando a gente pensa, voltando no contexto, né? Quando era criança, agia como criança, hoje sou adulto. Criança vira adulto no estalar de dedo, da noite por dia? Não. É todo um processo. E nós estamos nesse processo. Nós não vamos dar um salto. Nós vamos acumulando experiências, condições de entendimento, e a coisa vai indo. E é através do acúmulo mesmo dessas experiências. Então nós temos que ter uma sensação grande de percepção da nossa condição e de que o que a gente fez, ok, no momento era o que a gente achava correto, ou o que a gente deu conta de fazer, mesmo achando que não era necessariamente o melhor. De um modo geral, em cada situação da vida, as pessoas fazem aquilo que elas dão conta de fazer. Seja para o bem, seja não para o bem, seja da melhor forma, não seja da melhor forma. Cada um acaba fazendo, naquele instante, o que dá conta de fazer.
Por isso que cada um tem que acertar contas consigo mesmo, com a sua consciência. O segundo modo, assim, da gente pensar, porque um é esse, né? O que eu fiz e tal, bababá. O outro vem, e aí dá para pegar um gancho na continuação. Ah, não, não é na continuação, não, é no começo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta. Quando ele fala lá que se eu falasse a língua dos anjos, falasse línguas, não sei o quê, é que ele teria que ter a caridade. É entender o outro. Eu tenho que ter um entendimento comigo. O que eu fiz, o que eu errei, o que eu cometi de enganos, era o que eu fiz no momento, ok, é daqui para frente. Mas o outro também. E aí a ideia da caridade passa por isso. Entender o outro. E eu entender que é o momento da pessoa. E não querer forçar que a pessoa tenha uma atitude que ela ainda não está, por várias razões, preparada para ter. Não necessariamente ela está errada no contexto, não do fato em si, mas da forma como ela entende. Assim como uma criança. E aí eu acho esse trecho do Paulo muito legal, porque a gente trata a criança como criança. A gente faz isso. E depois eu vou virar esse ganchinho para um outro lado também. A gente trata a criança como criança. A gente não espera que a criança tenha uma atitude diferente de uma criança. Você espera que uma criança de 10 anos tenha um comportamento compatível com a criança de 10 anos. Se ela não tem, é que a gente estranha. Bom, muitos de nós, em vários e variados momentos, etc., nós somos crianças espirituais. Então, nós temos atitudes compatíveis com a nossa infância espiritual. Simplesmente compatíveis, está tudo certo. Se eu conseguir enxergar isso no outro, eu vou conseguir mais facilmente agir com caridade. Todo mundo aqui, eu acredito, já viu o filme do Chico Xavier, né? É um filme super legal. Tem um trecho que aí me veio, eu pensando hoje, rascunhando alguma coisa, me veio isso. Quando ele está, que vai contar na vida dele, quando ele está em Pedro Leopoldo, dividindo casa, né, com os irmãos, aquele negócio, a casa era aquele ponto de romaria, né? Dia e noite, o povo batendo na porta, querendo ajuda e tal. E ele trabalhava como funcionário público, ele chega em casa, tá aquele fuá na casa, aquela confusão, e os irmãos estão reunidos, e um dos irmãos fala para ele, isso no filme é muito bonito, a reação, como foi construída a cena. Um dos irmãos fala para ele, Chico, não dá mais. Nós não aguentamos, não dá. Ele não se ofende, ele não fica com raiva, ele não argumenta, ele não briga, ele não discute. Ele entende que é o momento. O irmão dele não tinha como agir diferente. Ele simplesmente sorri, abraça o irmão, entra no quarto que ele ocupava, vai no criado mudo ali, pega um livro, acho que é o Evangelho, segundo o Espiritismo, e vai embora. Sem brigar, sem se ofender, sem se magoar. Se uma criança de 8, 10 anos vira para algum de nós e fala, seu feio, seu bobo, eu não gosto de você, a gente se ofende? A gente leva a sério? Não, por quê? Porque é uma criança. Exatamente. Essas atitudes são atitudes de crianças espirituais. Pega o comecinho da carta de Paulo aos Coríntios, ali pelo capítulo 1, 2, 3, que ele fala, não vos dei comida sólida, vos dei leite, porque sois criancinhas em Cristo.
e não suportaria comida sólida, como não suportam até hoje. Isso é caridade. Você entender o momento espiritual que a pessoa ainda está e ter um comportamento, um entendimento compatível com isso. Se por alguma razão, e aí vamos voltar na ideia do adulto e da criança, que é fácil para perceber. Se por alguma razão nós estamos numa imagem, numa posição de adulto em relação à posição de criança, de onde que tem que vir o bom senso? De onde que tem que vir a calma, o entendimento, o racional? Do adulto. Tudo bem que hoje a gente está vendo alguns aspectos de criação de filho meio complicado. Eu vi um psicólogo falando outro dia que os pais e as mães estão agindo como se eles estivessem em campanha eleitoral. Não pudesse desagradar o eleitorado. Coisa que, né, as gerações anteriores não tinham essa preocupação. Educar é um serviço, eu vou fazer meu serviço. Não estou preocupado se eu vou agradar o meu eleitorado. Agora, gente, quem que vai decidir, quem que vai, sabe? De onde vai partir o racional, o entendimento? Do adulto. E isso funciona também no plano espiritual. Ora, se eu já estou um pouco mais equilibrado, o papel de manter a calma, o entendimento, é meu, não é do outro que não está nesse ponto, não. Ele está agindo de acordo com a situação que ele está. E está tudo certo. O problema é como eu vou reagir. Porque se eu já estou um pouco melhor, ou num momento um pouco melhor, é meu papel ter esse comportamento. Então nós precisamos fazer essas duas pegadas, sabe? Tanto o lado pessoal, é até uma questão de caridade própria, né? Autocaridade. O que eu fiz de errado, ok, fiz, vamos usar isso como estímulo para melhorar, para crescer e tudo mais. Os outros estão no momento deles. Eles estão também crescendo. E não tem o menor sentido a gente criar algum tipo de comparação aos olhos terrenos. Fulano está muito atrasado, muito não sei o quê. Já não tem como ter essa ideia. E normalmente, as pessoas que têm um ímpeto muito forte, mesmo que estejam direcionados para o mal, se enxerga o bem e tem essa característica de ter muita garra, muita disposição, normalmente também aceleram para o outro lado. Pega Paulo e Saulo. Estou falando, lógico, um exemplo enorme. Os mentores comentam que é muito mais complicado ajudar quem é passivo, quem é inerte. Aquela água de poço. Esse sujeito ali, que ele não prejudica, não apronta, mas ele também não ajuda, ele fica ali, ele passa a existência, ele passa a encarnação, e, sabe, não aproveita. O cara chega do lado de lá, não aprontou, não fez, não prejudicou, mas o que você fez? O que você cresceu? Não, nada também. Lembra da palavra dos talentos? Você recebe o talento, chega lá, o que você fez com o talento? Escondi, quietinho aqui, ó. Não, era para fazer alguma coisa com isso. Então vamos tomar esse cuidado e vamos tentar criar essa imagem. A gente não se ofende com o comportamento de uma criança. Vamos tentar não nos ofender com comportamentos de crianças espirituais. E aí, gente, o tempo é que resolve isso. Não adianta a gente querer acelerar.
Tudo, todo mundo tem o seu tempo, o seu momento. Não tem como. Sabe, a mangueira não dá manga antes da época. Não vai. A humanidade vai crescer, vai evoluir, mas até lá, tanto na carta aos Coríntios, lá Paulo fala, vocês vivem em contendas e ciúmes. Comportamento típico carnal e não espiritual. Como é que vocês querem crescer espiritualmente? Olha para a nossa sociedade em geral. O que a gente pode exigir da sociedade, do trânsito, dos políticos, né, dos governantes em geral, se nós estamos todo mundo mais ou menos na mesma canoa? Será que nós estamos tão bem assim para achar que, né, nós estamos bacana e o resto está ruim? Como que eu vou exigir que o nosso planeta seja necessariamente diferente, até por ser um planeta de expiação e provas? Melhorando? Sim, olha num contexto de 100, 200 anos. Olha o que é hoje direitos individuais, respeito, violência. Compara com X anos atrás, era muito mais complicado. Mas não é um salto, é aos poucos. Quando todo mundo subir, tudo melhora, a sociedade melhora, o governo melhora, a política melhora, tudo melhora, a segurança pública melhora, tudo. Óbvio. Mas é crescimento. E assim como uma criança, ela não dorme com 10 anos e acorda com 20, tem o prazo, tudo isso tem um prazo. Então nós temos que ter essa imagem. Paulatinamente, vou fazer o meu papel, vou fazer a minha parte e tentar buscar esse entendimento, essa percepção. Óbvio que o que eu vou falar, pelo amor de Deus, mas também tem no Evangelho, né? Vós sois deuses e tudo que eu faço, vós podeis fazer. Quando Jesus está preso na cruz, ele fala, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É basicamente você falar para um adulto, tem umas crianças ali fazendo arte, você falar para o adulto, não esquenta não, são crianças, eles não têm noção do que eles estão fazendo. É isso. Nós, muitas vezes, não temos essa noção. E se a gente já tem um pouquinho de noção, o serviço de ter o entendimento é nosso. Tem uma frase que é boa de usar em falas, assim, em palestra, que ela dá é um clichêzão, mas ela movimenta. Quem é mal, se soubesse o tanto que é bom ser bom, era bom só de maldade. Quem é mal, se soubesse o tanto que é bom ser bom, ia ser bom só de maldade. Porque fica tudo mais fácil. Mais simples, sabe? Você cresce espiritualmente, fica tudo mais fácil. A gente ofende menos, a gente briga menos, a gente importa menos, a gente apega menos, a gente sofre menos. O entendimento é outro. Então, o grande problema nosso é esse. Confiar, aceitar, fazer o nosso papel. Fulano me ofendeu. Tá, por quê? Ele falou tal coisa. E aí? Que negócio, sabe? Primeiro, se fosse uma criança, você não importaria. Então trata ele como criança. Eu saio daqui e estou voltando para casa. Alguém para do meu lado, mas você dirige muito mal. O que eu não posso pensar? Rapaz, eu acho que eu virei, eu não podia. Eu estou dirigindo mal mesmo. Ele me ajudou. Ou então eu posso chegar à conclusão, não, eu não acho que eu dirijo mal, não. Ele não me ofendeu. Qual o problema? Sabe, não tem sentido a gente se sentir assim tão importante que qualquer coisa a gente magoa.
E se a gente partir dessa imagem, eu estou conversando com uma criança de 10 anos, é uma criança de 10 anos que está agindo daquela forma. É mais fácil da gente controlar. Óbvio, gente, estamos aqui dentro, né? Luzinha azul, ambiente bacana, óbvio. E a gente precisa disso periodicamente para alimentar mesmo, para ter forças, porque o nosso dia a dia é mais difícil, sim. A gente está num planeta de energia pesada, de vibração pesada. A gente tem que ir achando formas de ir melhorando. Mas vamos tentar levar isso para o nosso dia a dia. Ter essa ideia de caridade, de indulgência com nós mesmos, parar com essa coisa de eu não mereço, eu fiz isso, eu... Para com isso, tá? É daqui para frente. Usa isso como estímulo, como reforço. E vamos tentar criar uma imagem de caridade com o outro. Será que se eu tivesse no sapato dele, se eu tivesse tido a vida dele, as experiências dele, vivenciado o que ele vivenciou, será que eu não estaria fazendo exatamente a mesma coisa? Ou até pior? Então, como a gente não tem essa ideia, não dá para a gente julgar. E se eu pensar, é uma criança, vai me facilitar. E quando ele deixar de ser criança, ele vai abandonar as coisas de criança, assim como a gente. A gente tem as recaídas nossas. Mas vamos ter essa imagem. Tá? Muito obrigado. Que a gente possa ter os nossos pensamentos e sentimentos, né, fortalecidos e elevados pela turma aí do andar de cima. Mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite. Até mais. Pessoal em casa, obrigado.